corrida da vida cristã. A corrida da vida cristã. Nos convertemos, mudamos a nossa vida, mudamos a nossa atitude, e ali temos um encontro com Cristo, aonde decidimos seguir esta carreira. A palavra de Deus também fala em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí tem uma outra parte que fala: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, vinde a mim. Quando nós se convertemos, é sinal que nós estamos na presença de Deus. E aí ele fala assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, aleluias, e eu vos aliviareis. Ou seja, quando nós decidimos nos converter, nós estamos na presença de Deus, e com isso a estratégia de Deus sobre nossas vidas, de nos colocar em forma, de tirar todo o peso, de tirar tudo aquilo que está nos atrapalhando nessa corrida. Ele vai trabalhando em nossa vida à medida que nós vamos deixando, que nós vamos dando essa autoridade. É um exemplo que nós podemos falar: o piloto recebe a ordem, é hora de parar no box, é hora de cumprir a estratégia. E aquele piloto, se ele é alguém obediente, ele vai parar e ali vai ser feitos os procedimentos. Mas ele tem a opção de passar reto, de não, por achar que é conhecedor demais do que está acontecendo, ele passa reto, avança, e ali ele não cumpre os propósitos. É uma escolha que tem. E assim é a nossa vida. Nós temos essa escolha de deixar Cristo nos aliviar, ou prosseguimos, não pararmos nesse box, deixar e continuar a nossa vida. Acharmos que temos a estratégia correta para vencer, e muitas vezes não conseguimos. Porque a maior estratégia, a maior solução para nós vencermos isso, está na mão de Jesus. Então, nós não corremos sem metas. Existem metas que são tratadas por aquele que organiza uma equipe, que organiza a nossa carreira. E quem é esse alguém? Jesus. Ele organiza. Quando nós aceitamos, nos convertemos, quando nós nos livramos de todo o peso, permitimos que Ele molde a nossa vida, que nos coloque em forma, para que possamos correr da melhor maneira possível, nós também recebemos regras que não somos obrigados a cumpri-las, mas que, se cumprimos, seremos bem-sucedidos, teremos êxito. E assim temos que ser diante do Senhor, cumprir regras. Regras são para ser observadas. E quando observamos, nós temos a atenção de cumpri-las, para que sejamos vencedores. A palavra de Deus também fala que a corrida deve ocorrer de acordo com as normas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não adianta queremos transgredir, fazer trapaças. Bem, e falando de corrida, o exemplo que veio quando eu estava nesse pedaço ali preparando o sermão, eu me lembrei da corrida maluca. E quem não lembra do Dick Vigarista, né? Os mais antigos, os mais novos não. Tinha um cachorrinho que ficava... fazia lá, né? E os mais antigos, os mais novos talvez não vai saber quem é o Dick Vigarista. Mas ele estava ali correndo, aquela corrida maluca, qual é o nome do desenho? E por diversas vezes... ele armava as suas armadilhas, as suas ciladas, para poder vencer a corrida. E esse exemplo que eu estou dando é um exemplo talvez mais correto, mais sensato que poderíamos ouvir, porque o Dick Vigarista sempre armava as suas ciladas, sempre queria trapacear, sempre queria ganhar de uma forma errada, e ele nunca conseguia ganhar. Quando todos pensavam que agora o Dick Vigarista vai conseguir, acontecia alguma coisa próxima à sua vitória, e ele não conseguia, porque estava correndo de uma forma que não era legítima, estava fraudando as normas. E não adianta, igreja. Quando nós queremos vencer na nossa corrida, na corrida da vida espiritual, não adianta queremos fraudar, não adianta queremos enganar, não adianta queremos mentir, trapacear, ir de contrário àquilo que o Senhor tem, que é uma corrida legítima. Nós temos que correr, nós temos que lutar sim, como diz a palavra do Senhor aqui, aleluia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposto. O alvo deve ser mantido. Filipenses, capítulo 3, versículo 4.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O alvo deve ser mantido diante dos olhos, ou seja, não podemos perder a visão do nosso alvo. Nós temos que ver o bem nisso. Muitas vezes somos derrotados, mas é por nosso bem. Existem muitos aí técnicos de futebol, né, jogadores que muitas vezes dá entrevista que fala que aprendemos com o erro, temos que tirar lições dessa derrota, e muitas vezes a derrota serve para isso, ou seja, também tem vitória na derrota, e nem sempre vamos ganhar, mas muitas vezes acontecem derrotas que vêm trazer desânimos, tristeza, vontade de parar essa corrida, vontade de abrir mão, vontade de romper o contrato, vontade de voltar para trás, vontade de desistir, perder a visão do alvo. Nós entramos numa corrida porque existe um alvo, existe um prêmio a ser alcançado, existe algo a conquistarmos, e muitas vezes abrimos mão de tudo isso, deixamos porque algumas derrotas acontecem. A derrota acontece, mas nós temos que prosseguir, porque ainda existem outros percursos, existem ainda outras lutas a ser vencidas, outras batalhas, outras competições. Nós não podemos parar e deixar de prosseguir por causa de um mal que nos sobreveio agora. Nós levantamos a cabeça e cremos que o nosso comandante está analisando tudo, e ele tem a estratégia certa para reverter esse momento difícil que talvez estamos passando. Não podemos perder, aleluias, o alvo. Continuamos, porque sabemos que as lutas existem, mas muito maiores do que essas lutas, do que essas derrotas que muitas vezes acontecem, os planos de Deus, são as vitórias que Ele planejou para nós. Então prosseguimos, não perdemos a visão do nosso alvo, porque existe um prêmio. Qual é esse prêmio? É a coroa. É a coroa que Cristo nos preparou. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. E nós, que podemos alcançar algo que é incorruptível, algo que jamais perderá o valor, algo que é para a vida eterna. Nós temos que lutar e nos esforçar ao máximo. Então nós temos que lutar sim, aleluia, como a palavra de Deus nos ensina, com tudo isso que nós comentamos, aleluia, e com perseverança. Perseverar é não desistir, não baixar a guarda, não desanimar, não deixar com que lutas e derrotas tirem o nosso foco. Nós entramos nessa corrida, então que nós possamos correr com perseverança, aleluia, a carreira que nos está proposta, uma carreira que vai nos levar a um prêmio bem maior, a vida eterna, a coroa da salvação, em nome de Jesus Cristo. Continue a sua corrida, continue com perseverança, e sabemos que o nosso Deus, que tem as melhores estratégias para as nossas vidas, irá cumprir em nós, e seremos mais do que vencedores, a palavra de Deus fala. Quando nós estamos debaixo da ordem de Deus, debaixo dos planos de Deus, somos mais do que vencedores. Vencedor para você é pouco, Deus te faz mais do que vencedor. Então continue, que você vai conquistar o prêmio que você, aleluia, há de herdar nas mãos do nosso Deus. Amém?